Se f de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado mais 1, encontrar f' de x e f duas linhas de x. Então tá. Acho que não é difícil a parte A, né? Dada a função f, que é um quociente de duas funções, determinar f' e f duas linhas. Então eu vou usar a regra do quociente, considerando a primeira função como sendo x ao quadrado menos 1 e a segunda função como sendo x ao quadrado mais 1. Vamos lá? Então, f' de x vai ser igual, olha para a regra do quociente, derivada da primeira vezes a segunda. Derivada de x ao quadrado menos 1 vai ser 2x, derivada da primeira, vezes a segunda função, x ao quadrado mais 1, menos a primeira função, que é quem? X ao quadrado menos 1, vezes a derivada da segunda. A derivada de x ao quadrado mais 1 é 2x. Isso tudo sobre quem? X ao quadrado mais 1, fechou parênteses, ao quadrado. Bom, vamos ajeitar a casa aqui, vai ficar assim, f' de x vai ser igual, vou fazer distributivo, hein? 2x vezes x ao quadrado dá 2x ao cubo, 2x vezes 1 vai dar 2x, aqui 2x vezes x ao quadrado vai dar 2x ao cubo, como tem um menos do lado de fora, menos 2x ao cubo, e por fim 2x vezes menos 1 dá menos 2x, como tem um menos do lado de fora, mais 2x. Bom, isso tudo sobre x ao quadrado mais 1, fechou parênteses, ao quadrado. O que dá para simplificar? Esse 2x ao cubo com esse 2x ao cubo, de tal maneira que o f' de x vai ser igual a quem? 2x mais 2x, 4x, sobre x ao quadrado mais 1, fechou parênteses, ao quadrado. Pronto, já é a primeira parte aí do item A, o f' de x. O que mais que ele quer que a gente calcule? O f duas linhas de x. Então vamos lá, calcular o f duas linhas de x. O que é f duas linhas de x? É a derivada da função f', que é dada por um quociente de funções. Então, novamente, eu vou usar a regra do quociente, agora considerando a primeira função como sendo 4x e a segunda função como sendo x ao quadrado mais 1. Vamos lá, então? Então, olha para a regra, derivada da primeira vezes a segunda. Derivada de 4x é 4, vezes a segunda função, que é x ao quadrado mais 1, fechou parênteses, ao quadrado. Menos a primeira função, que é o 4x, vezes a derivada da segunda. Pessoal, aqui a gente tem um probleminha. A gente ainda não tem ferramenta para derivar funções do tipo x ao quadrado mais 1 ao quadrado como ela está. A gente ainda não estudou a regra da cadeia. Se a gente tivesse estudado a regra da cadeia, dava para derivar essa função como ela está, tá? Então, como a gente deve proceder? A gente deve desenvolver o produto notável, tá? Quando você desenvolver o produto notável aqui, você vai obter x elevado a 4 mais 2x ao quadrado mais 1. Pronto, agora eu vou olhar para cá e derivar essa função. Fica assim, eu estou nesse passo aqui, ó, derivada da segunda função, né? Derivada de x elevado a 4 é 4x ao cubo. O que mais? Derivada de 2x ao quadrado, isso é 4x. E a derivada de 1 é 0, não precisa colocar. Tudo bem? Isso tudo sobre quem? Sobre a segunda função ao quadrado, né? Isso aqui que já está ao quadrado, ainda ao quadrado. Vai dar x ao quadrado mais 1 elevado a 4. Bom, vamos lá. Agora, melhorando as contas. F duas linhas de x vai ser igual a quem? Aqui eu vou desenvolver esse produto notável. Na verdade, o desenvolvimento já está aqui, né? Então vai ficar 4, que multiplica x elevado a 4, mais 2x ao quadrado, mais 1. E aqui eu já vou fazer distributivo, olha. Menos 4x vezes x ao cubo é menos 16x elevado a 4. Menos 4x vezes 4x, isso vai dar menos 16x ao quadrado. Menos 16x ao quadrado. Isso tudo sobre x elevado ao quadrado mais 1, fechou parênteses, ainda elevado à quarta potência. Nossa, que bacana. Bom, um pouco mais de conta. F duas linhas de x vai ser igual a 4x elevado a 4. 4x elevado a 4. Aqui 4 vezes 2x ao quadrado, 8x ao quadrado. 4 vezes 1, 4. E aqui, menos 16x elevado a 4, menos 16x ao quadrado. Isso tudo sobre
x ao quadrado mais 1 elevado a 4. Nossa, que bacana. Bom, finalizando, f duas linhas de x vai ser igual a quem? 4x elevado a 4 menos 16x elevado a 4 é menos 12x elevado a 4. Agora, 8x ao quadrado menos 16x ao quadrado é menos 8x ao quadrado. E ainda mais 4, né? Isso tudo sobre x ao quadrado mais 1, fechou parênteses, elevado a 4. Pronto. Aqui está f duas linhas de x. Essa é a parte A, calcular f' e f duas linhas. Aqui está f', aqui está o f duas linhas. Bom, e a parte B, verifique se suas respostas em A são razoáveis, comparando os gráficos de f', f' e f duas linhas. Então, vamos lá. Já estou aqui com o GeoGebra aberto e vou entrar com a função f, cuja equação é f de x igual a quem? X ao quadrado menos 1, x ao quadrado menos 1, dividido por x ao quadrado mais 1, né? X ao quadrado mais 1. Pronto. X ao quadrado menos 1 dividido por x ao quadrado mais 1. Pronto, tá aí a função, né? A função f. Bom, agora eu vou entrar também com a função f', basta digitar f', enter, e agora com f duas linhas, enter. Vamos mudar aqui essas cores, né? O f' vamos deixar em azul e o f duas linhas vamos deixar em verde. Pronto. Aí está pedindo para a gente verificar se a resposta que a gente achou é razoável. Então vamos fazer o seguinte, inicialmente vamos tirar aqui o gráfico de f duas linhas. Vamos considerar apenas f e f'. Bom, o que é f' de x, pessoal? F' de x é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa x, não é isso? Então, olha só, olha aqui o gráfico em vermelho, tá vendo? Aqui nesse ponto que tem abscissa 0, a tangente é horizontal. Se a tangente é horizontal, significa que o coeficiente angular da reta é igual a 0, ou seja, a derivada é igual a 0. F' de 0, melhor dizendo, é igual a 0. É exatamente o que está acontecendo. Tá vendo aqui? Tá? Então, que mais? Vamos continuar aqui no 0, olha só. Para toda e qualquer reta tangente ao gráfico de f aqui nesse ramo que corresponde a x maior do que 0, é uma reta crescente. Se é uma reta crescente, seu coeficiente angular é positivo, portanto a derivada é positiva. Observe o gráfico em azul, o gráfico da derivada. Para x maior que 0, o gráfico está acima do eixo x. Significa realmente que a derivada é positiva. Então, f' está ok, né? Vamos analisar agora f' e f duas linhas? Então, vou apagar f, vou deixar aqui ó, f' e f duas linhas, tá? Então, como é que a gente deve proceder agora? O que é o f duas linhas de x? É o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f' no ponto de abscissa x, tá? Então, por exemplo, vamos olhar aqui o gráfico em azul, que é o gráfico de f'. Olha só, esse ponto aqui, ó, esse pontinho aqui em cima, tá vendo? Ele tem, que parece ter abscissa, o que? Talvez um 0,7, né? A tangente é horizontal. Se a tangente é horizontal aqui nesse ponto que tem abscissa 0,7, significa que o f duas linhas de 0,7 é 0. Tá aqui, ó, o f duas linhas de 0,7 é igual a 0, tá? Bom, o que mais a gente pode analisar? Considerando aqui esse mesmo pontinho aqui, olha, que tem abscissa 0,7. Toda e qualquer reta tangente ao gráfico de f duas linhas, aqui nesse ramo, é uma reta decrescente. Se é uma reta decrescente, a derivada segunda é negativa. Olha o que está acontecendo, olha. A derivada segunda é negativa, ou seja, o gráfico em verde está abaixo do eixo x para x maior do que 0,7. Então, a resposta aí do item A realmente é razoável.